Basta que alguém mencione a palavra privatização e uma longa discussão sobre o assunto será iniciada. O Brasil tem centenas de estatais e desde a redemocratização, dezenas delas foram vendidas, mas sempre cercadas de um intenso debate. Os defensores da privatização argumentam que as estatais são deficitárias e ineficientes, enquanto os contrários, as privatizações, dizem que vender as estatais é o mesmo que vender as riquezas do povo brasileiro. Afinal, qual lado está certo? Privatização torna os serviços e produtos mais baratos? Ou o país está abrindo mão de suas riquezas, prejudicando os mais pobres? Existe um meio termo nesse debate acalorado? É o que nós vamos descobrir nesse vídeo. O preço dos combustíveis está em patamares estratosféricos, consumindo boa parte de uma renda já curta do povo brasileiro. O preço médio do litro da gasolina já se encontra acima dos R$ 7,00 e o preço do diesel também já está se aproximando fortemente desse valor. Sempre que a Petrobras anuncia um reajuste para cima nos valores desses dois combustíveis, a notícia naturalmente repercute muito mal. Ainda mais porque a estatal vem tendo lucros altíssimos, mas o consumidor reclama que isso não é refletido nas bombas dos postos de combustível. Esses valores exorbitantes são um dos maiores descontentamentos da população brasileira e um grande desafio para o governo, que busca alternativas para superar essa situação. Vários lados defendem algumas soluções como congelamento e tabelamento dos preços, um intervalo muito maior entre o período dos reajustes, subsídio do governo federal para que os reajustes não sejam repassados ao consumidor final, corte de impostos e, por fim, a privatização absoluta da Petrobras. Quais dessas soluções são realmente boas e aplicáveis? Para economistas, o congelamento e o tabelamento de preços deve estar sempre fora de equação, pois esse método, como o Brasil bem experimentou na década de 80, não é eficaz, aumenta a inflação, favorece o mercado ilegal de mercadorias e gera, na pior das hipóteses, escassez de produtos. O intervalo maior entre os reajustes é uma medida que, na realidade, está sendo aplicada no momento, já que a última vez que a Petrobras reajustou o preço da gasolina foi em 10 de março, há mais de 90 dias. Porém, esse adiamento para o reajuste não pode ser aplicado por um período longo demais, porque pode gerar desabastecimento, especialmente no caso do diesel, que está com uma oferta mais escassa no mercado. O subsídio por parte do governo federal para conter os preços é uma solução que muitos consideram razoável, inclusive o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele considera que o subsídio, onde o governo absorve os custos mais altos e não repassa o aumento de preço para o consumidor final, é uma solução adequada para controlar a inflação atual e proteger os mais pobres. Porém, o presidente do BC alerta que os subsídios não podem durar muito tempo. Eles precisam ser temporários e certeiros. O corte de impostos, outra solução apontada por muitos, especialmente pelo governo federal, já está parcialmente sendo posta em prática, pelo menos da parte dos impostos federais. Mas no caso dos estaduais, a situação não é a mesma, o que está gerando uma batalha entre a União e os 26 estados e o DF para a diminuição dos impostos, principalmente o ICMS. E a privatização? Essa seria a grande solução que resolveria todo o problema dos preços dos combustíveis como num passe de mágica? Na verdade, não. A situação é mais complexa. A privatização das estatais sempre foi um tema bastante delicado no Brasil e que só ganhou verdadeira força na década de 90, especialmente durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, que durou de 1994 a 2002. O governo de FHC promoveu um forte pacote de privatizações, com o argumento de que era necessário para a modernização do Brasil, que era um país que havia acabado de sair de uma década de hiperinflação e as inovações tecnológicas sempre demoravam a chegar ao país, e quando chegavam, era um custo muito alto. No total, 119 estatais foram privatizadas nos anos 90, e o montante acumulado de todas as vendas ultrapassou os 70 bilhões de dólares. Nesse cálculo de vendas, entram concessões de rodovias, geradoras de energias, bancos estatais e a principal privatização de todas, a da Telebrás, a estatal brasileira de telecomunicações, que foi vendida por 22 bilhões de reais. Essa principal venda abriu as portas para o avanço brasileiro no setor de telefonia, que era burocrático, caro e ultrapassado. Analistas indicam que esse período de grandes privatizações brasileiras foi um dos maiores de todo o mundo, ao lado de México, Austrália e Reino Unido.
Porém, ao longo deste século XXI, durante os mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, o ritmo de privatizações diminuiu consideravelmente e a maior parte das ações do governo nesse sentido foram voltadas para a concessão de aeroportos, rodovias e ferrovias para a iniciativa privada. Mas as grandes estatais permaneceram intocáveis por muitos anos. Somente no governo de Michel Temer, que assumiu em meados de 2016, que o tema privatização voltou a andar no governo federal. Em 2019, foi constatado que o governo federal possuía 130 estatais, e quando se era contabilizadas as empresas dos governos estaduais e municipais, esse número passava de 400. Ou seja, o Brasil como um todo tem mais de 400 estatais. Esse número foi calculado no começo do atual governo Bolsonaro, e o tema privatização ganhou ainda mais força do que durante o governo Temer e, por consequência, gerou mais debates. Com a alta dos preços dos combustíveis, o presidente da República já defendeu publicamente a privatização da Petrobras, mas encontra resistência no Congresso Nacional e até na opinião pública sobre o assunto. Mas economistas destacam que a privatização por si só não garantirá que o preço da gasolina vai baixar. O preço dos combustíveis não é decidido na base da canetada ou por caprichos de empresa A ou B, mas sim é formado de acordo com o preço internacional do barril de petróleo, cotado em dólar, e o valor da moeda nacional, no nosso caso, o real. Se o preço internacional sobe, naturalmente o preço da gasolina aqui no Brasil vai sofrer um reajuste para cima. E num cenário pior, onde o preço internacional do barril sobe e o real se desvaloriza, o preço da gasolina tende a subir ainda mais. Da mesma forma que um preço internacional estável, mas o real desvalorizado, vai aumentar o preço. Curiosamente, por vezes o real valorizado consegue segurar por algum tempo a subida do preço internacional e o aumento não se reflete para o consumidor. Esse cálculo é o mesmo independente da Petrobras ser privada ou estatal. Mas o grande enfoque da privatização, e que garante a melhor eficiência e preços menores, como argumentam os defensores do modelo, é a existência de uma forte concorrência em um mesmo setor. E o setor que mais é capaz de provocar uma redução no preço da gasolina e do diesel, em caso de privatização, é o setor de refino. Atualmente, a Petrobras já possui planos para vender 8 de suas refinarias, que são as responsáveis por metade da capacidade de refino da estatal de petróleo. Porém, esse processo de venda está andando na velocidade de uma tartaruga. É importante destacar que essas 8 refinarias precisam ser vendidas para grupos empresariais diferentes, para impedir que elas saiam da mão de um monopólio que é a Petrobras, somente para ir para as mãos de um outro monopólio, dessa vez privado, que é o que aconteceria se ela fosse vendida para uma empresa só, o que não adiantaria de nada. O refino é uma parte importante da composição dos preços da gasolina, e uma concorrência forte e espalhada nesse setor obrigaria naturalmente a uma redução na margem de lucro por parte das empresas, para elas continuarem competitivas no mercado. Uma eficiência maior seria gerada. Por outro lado, a venda da Petrobras para a iniciativa privada faria com que o governo federal não recebesse os dividendos bilionários que a empresa distribui anualmente. Esses cenários e probabilidades dos pontos positivos e negativos de uma venda da Petrobras com certeza estão sendo objeto de análise pelo próprio governo federal, que encomendou, junto ao Ministério da Economia, um estudo sobre a viabilidade da privatização da Petrobras. Portanto, a privatização da Petrobras, apesar de ser um assunto atual, só deve ganhar forma mesmo no futuro, e a depender do resultado das eleições presidenciais deste ano, já que o ex-presidente Lula, que é pré-candidato novamente ao cargo, já declarou diversas vezes ser totalmente contra a venda de empresas públicas, especialmente a Petrobras. Mas uma privatização que já está consolidada é a da Eletrobras. A empresa estatal de energia elétrica brasileira foi fundada em 1962 com o objetivo de coordenar todas as empresas do setor elétrico. Porém, ao longo dos últimos 10 anos, especialmente até 2017, a empresa acumulou prejuízos bilionários e uma saúde financeira pouco saudável, além de não ter mudado o panorama da geração de eletricidade no país, que continua fortemente dependente das chuvas. Com uma capacidade de investimento bastante reduzida, em 2016, durante o governo Michel Temer, se iniciou as conversas para a desestatização da empresa elétrica. Dessa forma, a empresa começou a se reestruturar para quando fosse aberta ao mercado de capitais e o governo deixasse de ser sua controladora. De 26 mil empregados em 2016, a empresa passou para 12 mil em 2020. E se em 2017 a empresa teve um prejuízo de 1,7 bilhão de reais,
Em 2020, ela teve um lucro de 6,3 bilhões de reais. No último dia 9 de junho, foi concluído o processo de capitalização e privatização da Eletrobras, e o governo federal deixou de ser o controlador da empresa, apesar de ainda deter 45% das ações e voto especial no Conselho Empresarial em Assuntos Sociais. Em um primeiro momento, a venda de ações da Eletrobras na Bolsa de Valores levantou 33 bilhões de reais, mas é esperado que ao longo dos próximos dias, a privatização movimente quase 70 bilhões de reais. Dessa quantia, 25,3 bilhões de reais irão diretamente para o caixa do governo. Outros 9,7 bilhões vão para investimentos em bacias hidrográficas. E os 32 bilhões de reais restantes são a parte que interessa ao consumidor brasileiro. Esse montante irá para a conta de desenvolvimento econômico pelos próximos 25 anos, sendo 5 bilhões ainda em 2022. Essa conta de desenvolvimento econômico servirá para atenuar os reajustes tarifários e subsidiar políticas públicas sociais, ou seja, uma forma de diminuir o preço da conta de energia elétrica. Na opinião de analistas ouvidos pelo site G1, o alívio na conta de luz residencial, devido à privatização, deve ser de 3% em 2022. Porém, era esperado pelo governo federal que a privatização fosse mais efetiva para diminuir, na prática, o preço da conta de energia de forma estrutural. Mas isso não aconteceu por conta dos deputados e senadores terem adicionado trechos no projeto de privatização que não estavam no projeto original enviado pelo presidente Bolsonaro e o ministro da Economia Paulo Guedes. Esses trechos adicionados são chamados de jabutis e prejudicaram a plena privatização da empresa e, portanto, impediu uma maior redução da conta de energia. Entre os jabutis está a obrigatoriedade de geração de energia em usinas termoelétricas movidas a gás. Essas usinas são mais caras e terão de entrar em operação entre 2026 e 2030. E adivinha? O consumidor pagará pelo funcionamento dessas usinas. É esperado que, com a privatização da Eletrobras, ela seja mais eficiente, lucrativa e capaz de fazer grandes investimentos, o que não estava ocorrendo enquanto empresa estatal. E assim, a longo prazo, o preço da conta de luz cairá gradualmente, graças aos investimentos privados. Como você pode reparar, durante todo o vídeo, pontos positivos, negativos e neutros foram apontados sobre as estatais e seus processos de privatizações. O que levanta a dúvida: existe um modelo absolutamente correto? É melhor privatizar tudo ou é melhor que todas as empresas sejam do Estado? Nenhum nem outro. Essa é uma visão bastante simplista sobre o tema. Existem países desenvolvidos com importantes empresas estatais para a economia, como a Noruega, e outros países igualmente desenvolvidos, como os Estados Unidos, que têm a maior economia do planeta e pouquíssimas empresas estatais. Existem desafios maiores nas estatais, sem dúvidas, que geralmente enfrentam forte interferência política e são usadas como vacas leiteiras que devem servir aos caprichos dos governantes temporários em questão, que arrancam dinheiro delas até onde podem. Fora os extensos casos de corrupção, que movimentam fortunas inimagináveis com o dinheiro público, como foi o escândalo da Petrobras de 2014 a 2016. Além disso, um excesso de empresas estatais em setores da economia que não fazem sentido à participação do governo só prejudicam o país, já que uma fortuna está sendo gasta em algo ineficiente e deficitário com o dinheiro do contribuinte, que deveria estar indo para áreas onde a participação do governo é imprescindível. Evidentemente, todos os países contam com estatais em setores estratégicos e até de segurança nacional, que nem sempre visam a eficiência do dia a dia, mas um objetivo futuro, como promoção do desenvolvimento ou da inovação. Ou em países que são potências militares, estatais podem ser usadas para assegurar posições chaves na geopolítica, como arma contra outro país. Mas privatização não é necessariamente sinônimo de uma empresa mega lucrativa. Um exemplo para todos e tudo mais. Porque assim como os políticos podem arruinar empresas estatais, eles também têm esse poder com as empresas privatizadas. Nesse vídeo mesmo, falamos do caso dos jabutis que o Congresso Nacional colocou no projeto de privatização da Eletrobras e vai encarecer a conta de luz. Para que as privatizações funcionem plenamente, é importante um bom desenho regulatório e contratual, com metas eficientes e importantes a serem cumpridas e a não interferência política. Com uma boa fiscalização e regulação, a empresa privatizada deve ser livre para cumprir os objetivos determinados, investir, gerar lucro e, quem sabe, devolver os benefícios gerados pela privatização de alguma forma à população local.
Em um mundo cada vez mais complexo e pulando de crise em crise, é importante que as empresas importantes economicamente para um país sejam eficientes e lucrativas ao máximo. Sendo estatal ou privada, a eficiência e a boa gestão devem ser o grande objetivo a ser cumprido. E falando em Brasil e novidades, acabou de chegar uma profissão totalmente nova no país, que eu gosto de chamar de profissão do futuro. Eu estou trabalhando com a profissão do futuro diretamente do meu quarto, durante algumas horas por dia, e isso está me rendendo um salário de médico. Não é nada disso de marketing digital, day trade ou pirâmide financeira. É uma oportunidade para quem quer realmente trabalhar. Se você quiser saber mais sobre a profissão do futuro, eu liberei uma aula gratuita, contando exatamente como tudo isso funciona. Para assistir, basta acessar o link do comentário fixado. E falando em lucro, prejuízo e governo, você sabia que uma forte crise econômica está atingindo os Estados Unidos? Inflação e recessão, os dois piores pesadelos ao mesmo tempo. Se você quiser saber mais sobre a grave crise americana, clique no link que está aparecendo agora na sua tela, que eu te conto tudo. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!